O Náutico ficou só no empate com a equipe do Vasco da Gama no Estádio dos Aflitos. E olha, a distância, 7 pontos para o G4. E agora é o seguinte, torcedor, o Náutico tem 7 jogos pela frente, mas só tem 2 jogos em casa, 5 são fora. Tá difícil, acho que o Náutico pecou muito, principalmente nesse jogo diante do Vasco, que o Náutico poderia encostar um pouquinho do G4, mas esse empate foi ruim para o Náutico, né? Foi ruim para o Vasco, mas pior para a equipe do Clube Náutico Caparibe. O Náutico em 2 falhas individuais, 2 gols da equipe do Vasco. O Náutico teve reação, aliás, é um jogo bom, um jogo de intensidade, o time do Náutico realmente voando para cima do Gigante da Colina. Mas não deu, torcedor. O jogo ficou em 2-2 e tá difícil. Vou analisar os próximos 7 jogos, aliás, os últimos 7 jogos da equipe do Náutico. E analisando bem, né? Só tem 2 jogos em casa, 5 fora, como eu falei. Vai pegar equipes que estão brigando pelo acesso e o Náutico vai pegar equipes que estão brigando para não cair. É uma situação difícil da equipe do Náutico. Eu vou analisar tudo com você aqui, mas tá ficando difícil, viu? Tá ficando realmente difícil o acesso. O Timba deixou escapar, eu acho que o acesso para a Série A. Esse jogo contra o Vasco era de fundamental importância, um jogo em casa, eliminar um adversário direto na briga, ganhar potencial para os 2 jogos na sequência fora de casa, tudo isso pesava. O Timba, a entrega foi muito dos jogadores, a gente realmente viu os jogadores buscando, o cara sair atrás do placar, meu amigo, e não com 1-0, com 2-0, ir buscar o empate, pressionar como o Náutico fez, mas está difícil. Eu vou esclarecer e passar tudo para vocês vão ver também os gols desse empate 2-2 do Náutico diante do Vasco da Gama no Estádio dos Aflitos. Isso mesmo que eu falei, hein? São 7 jogos que restam para acabar a Série B e o Náutico tem apenas 2 jogos em casa e 5 fora de casa. É isso mesmo, torcedor. Eu vou passar aqui os jogos para vocês. Mas antes, dá um like aqui, o joinha. Já está inscrito no canal? Obrigado. Não está inscrito, se inscreve, fala para todo mundo. youtube.com/Roberto Nascimento TV. Esse é o nosso canal, a nossa interação. De você aqui concordar com a minha análise ou não, dar a sua opinião, escrever aqui embaixo o que você pensa. Isso mesmo, esse é o nosso canal. Mas faz uma coisa, pega aqui embaixo, clica em compartilhar e copia link, joga aí na resenha do grupo do WhatsApp, aliás, nos seus grupos, eu sei que você tem muitos, no Facebook também. Aliás, a gente também está no Facebook com o Roberto Nascimento Oficial com 2 T's, tá? Tem muita coisa lá também para você, muito conteúdo, então vai lá. E aqui no nosso canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Olha o like, galera, o joinha, por favor, hein? Náutico 2, Vasco da Gama 2, vamos ver os gols aí, primeira bobeira aí do Rafael Ribeiro, rapaz, ele não dominou, a bola sobrou para o Nenê, que é experiente, viu, o Anderson só deu a tapa para fazer 1-0 para a equipe do Vasco. Depois o Anderson saiu jogando errado, uma jogada bem trabalhada pelo Vasco e o Cano recebe e faz o segundo gol, 2-0 no primeiro tempo, foi uma ducha fria, mas o Náutico vai atrás, Hereda cruza e Vinícius de cabeça, 2-1, aí o Náutico pressiona e nessa cobrança de falta, o Iago acaba empatando 2-2 sobre o placar final. O Náutico entrou com o time certo, a ausência do Camutanga e o Iago, que para mim foi bem, o Iago na zaga do time do Náutico. O Náutico com o Anderson no gol, o Hereda que se contundiu, acabou entrando o Jefferson na direita, mas já no finalzinho. A zaga com o Rafael Ribeiro e o Iago, e na lateral esquerda o Júnior Tavares muito lento, ainda fora do pique do time do Náutico, fora da intensidade do time do Náutico. Os 2 volantes, o Raul e Matheus Jesus, está jogando muito o Matheus Jesus, e o Jean Carlos, para mim, o craque, o dono do jogo. O Jailson não foi bem, apesar da intensidade da marcação, mas falta um diálogo ainda com o time do Náutico. O Caio, que brigou muito, mas não conseguiu espaço. E o Vinícius, para mim, também um dos destaques do time do Náutico. Esse foi o time do Náutico, galera. O Timba para enfrentar o Vasco da Gama. Depois alterações, saiu o Caio, colocou o Guilherme Paiva, colocou o Jacó Murídio também, enfim, mudanças também no meio campo com a entrada do Trindade. O time do Náutico diferente, né? Mas acho que a equipe do Náutico foi intensa, essa é a verdade. Esses 2 gols mataram o time do Náutico no primeiro tempo, mas a equipe teve reação. O importante é isso, é que o time teve uma reação impressionante para buscar o empate. E 2 gols não é mole você tirar, galera. 2 gols, já diria o grande comentarista da Palavra Balizada, Luiz Cavalcante,
saudoso Luiz Cavalcante, com quem eu tive o prazer de trabalhar tanto na Rádio Jornal como na Rádio Tamandaré e aprender com ele. Ele dizia: Roberto, 2-0 para cá de trouxa, você pensa que ganhou o jogo e não ganhou. Foi isso que aconteceu. O Vasco achou que 2-0 estava liquidada a fatura e o Náutico foi atrás, conseguiu um empate. Que foi ruim para o Náutico. Foi ruim para o Vasco, mas pior para o Clube Náutico Caparibe, porque o Náutico fica a distância. Hoje são 7 pontos para o G4, né? O time do Náutico chegou a 45 pontos, 52 pontos tem o time do Goiás, né? Então está distante ainda. E não é só essa questão da distância, torcedor, que eu estava analisando. Por exemplo, o Náutico tem 7 jogos ainda, todos os clubes têm 7 jogos ainda para jogar, né? São 7 rodadas ainda da Série B. Porém, desses 7 jogos, o Náutico tem 5 jogos fora de casa. Vocês dizem, como é que pode, Roberto? Verdade, está analisando aqui direitinho, fui ver a tabela e é isso realmente. O Náutico pega agora o Brasil de Pelotas fora de casa, na quinta-feira. Depois, na terça-feira que vem, enfrenta a equipe do Brusque. Os dois estão, o Brasil de Pelotas está na zona de rebaixamento, o Brusque está ali perto. Aí depois o Náutico volta para Recife e joga contra o Curitiba, que é o líder da competição. Aí depois o Náutico sai para jogar fora contra a equipe do Sampaio. Isso, sai para jogar fora contra o Sampaio. Aí joga, ele joga fora contra o Confiança, fora contra o Confiança, tá? Fora contra o Confiança, joga contra o Curitiba, depois fora contra o Confiança, aí volta, joga em casa contra o Sampaio Corrêa, e os últimos 2 jogos do Náutico fora de casa, contra o Avaí, que está brigando por G4, e contra o Cruzeiro, que está ali fora da zona de rebaixamento, mas está ameaçado. Então, repetindo, os próximos 7 jogos do Náutico, os últimos 7 jogos do Náutico nessa Série B. Brasil de Pelotas fora, Brusque fora. Curitiba em casa, Confiança fora, Sampaio em casa, Avaí fora e Cruzeiro fora. Os 2 últimos jogos do Náutico são fora de casa. Realmente é muito difícil. Tem que ter acho que tem que ter uma intensidade redobrada, tem que ter uma atenção espetacular e tem que ter um aproveitamento de líder, ou seja, de primeiro lugar para o Náutico chegar ao G4 e brigar por acesso. Quer dizer, esses 7 jogos o Náutico precisa ganhar pelo menos aí, eu acho que 6 jogos. É difícil, torcedor. Muito difícil. Hoje o Náutico chegou a 45 pontos, precisaria mais ou menos dos 18 pontos aí para poder... Então tem que ser 6 vitórias, é difícil realmente. 3 vezes 6, 18, lá em 45 aí, o Náutico chegaria... nesse momento, o Náutico brigaria, né? Não estaria com a pontuação, mas brigaria aí com 63 pontos, por aí. Bom... É difícil você ganhar 6 partidas e principalmente jogando dessas 7, 5 fora de casa. Tem que ser muito bom, tem que ser um time realmente memorável, tem que ser um time marcante. Para ser bem, na realidade, complicou. Acho que complicou a situação do Clube Náutico Caparibe. Não pelo fato do Náutico não estar jogando, porque o Náutico jogou bem contra a equipe do Vasco. O Náutico foi muito intenso, o Náutico teve uma marcação, mas teve falhas individuais, tanto a do Rafael Ribeiro, que ficou, coitado, se lamentando. Realmente a gente via que ele ficou mal, não aceitava. E o Anderson também, que falhou na saída de bola. Os 2 gols da equipe do Vasco, 2 lances de falhas individuais do Clube Náutico Caparibe. Mas é isso, torcedor. Eu acho que o Náutico deixou escapar a chance do acesso nesse jogo em casa contra a equipe do Vasco. Passava o Vasco, colocava pressão e redobrava o ânimo. A condição do time era infinita, mesmo para esses 7 jogos restantes, com 5 jogos fora de casa. Mas a gente vê, por exemplo, Brasil de Pelotas não tem condição de ganhar? Tem condição de ganhar lá. Brusque também tem condição. Aí tem um Curitiba em casa, que é bronca. O Curitiba jogando uma intensidade também. Aí você sai e joga contra o Confiança, que tem jogo com Confiança arrebenta, tem jogo com Confiança tá lá embaixo. Tá na zona de rebaixamento também. Você vai enfrentar o Sampaio em casa, aqui no Estádio dos Aflitos. Aí sai para jogar contra o Avaí, que está brigando por G4, contra o Cruzeiro, que é muito difícil ser batido lá dentro. Ninguém sabe como vai estar o Cruzeiro nessa última rodada. Então, ficou difícil, sendo bem realista. De 7 jogos, você vencer 6. E ainda esperar, né? Porque vai ter 63 pontos, o Náutico chegaria. Hoje, a equipe do Náutico ela tem 45 pontos, com 18, né, chegaria a 63. Então, é difícil, torcedor, é difícil. Mas, enquanto a vida, a esperança, enquanto houver bambu, tem flecha. Então, vamos pro jogo. Mas que realmente tá difícil, tá.
E vamos torcer, né? Aliás, um detalhe à parte, né? O jogo foi muito bom, tanto pelo lado do Vasco como pelo lado do Náutico. O Náutico foi muito melhor, achei o Náutico muito mais criativo do que o Vasco, mas os erros individuais acho que mataram o time do Náutico. Essa foi a realidade do jogo. Olha, não esquece aqui o like e o joinha, se você já está inscrito, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, fala para todo mundo do canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Fica na paz, fica com Deus, um grande abraço.